Então, oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco, né? Tá relacionado com o exercício que tem lá no, que vai estar no Moodle, que é fazer análise léxica, né? Com diagramas de status, tá? Então, a gente já sabe, né? O que é análise léxica, né? Que ele vai pegar o código da linguagem e vai classificar os lexemas, né? As palavras em tokens, né? E esses tokens, né, esse fluxo de tokens, ele vai ser utilizado na próxima fase, que vai ser a fase da análise sintática, tá? Isso aqui é o spoiler, né, da próxima fase. Então, no livro, né, na 10ª edição do livro, ele, ele mostra essa figura, né, que é o diagrama de estados, e ele também vê um código, tá? Lá, o código lá na linguagem C, tá? Então, o que é que vai acontecer, né, no diagrama de estados, né? Nesse diagrama de estados eu tenho os nós, tá? Os nós são essas bolinhas aqui, né? Um quadrado com as pontas aqui arredondadas, né? E, e tem essas setas, tá? Esse estado aqui, que é o estado inicial, na parte lá em autômatos, geralmente a gente bota uma seta, né? Para indicar o estado inicial, tá? E aí, as setinhas a gente chama de transições, tá? E geralmente, né, a gente coloca lá, né, que uma transição ela é feita quando ele lê um certo caractere. Então, se eu ler um caractere, eu vou para ID, e se eu continuar lendo letras ou dígitos, eu continuo em D, tá? Na notação de diagrama de estados, esses estados que têm dois círculos, né? Vou chamar assim, dois círculos. Eles são estados de aceitação. Então, nesse caso aqui, toda string que começa com letras e depois vem letras e dígitos, ele vai ser um identificador, tá? E só que como tem as palavras-chave, né? Por exemplo, o if, o while e etc, né? Para ele não ser classificado como um identificador, né? Como o nome de uma variável ou o nome de uma função, geralmente você fala, no caso aqui ele vai usar essa função aqui, lookup, para ver se esse identificador é uma palavra-chave. Se não for, é um identificador, tá? Coisa que a gente já fez no outro código, tá? Se for um dígito seguido de vários dígitos, ele é uma constante. Não posso falar sua senha. Para ver instruções passo a passo de... Ela é uma constante inteira, tá? Então, eu retorno aqui nessa constante literal. E se não for nem letra nem dígito, tá? Então ele pode ser os parênteses, chaves, vírgula, etc, tá? E aí que ele coloca esse estado aqui desconhecido, e aí ele retorna, faz algum tratamento aqui, tá? Então já disse o que tem nessa parte de cima das setas, né? Das transições. O que tem embaixo aqui, tá? Vai ser as funções que ele utiliza no código dele, tá? Então, quando ele lê uma letra, tá? Ele não coloca aqui, né? Mas ele inicializa fazendo um get char. Então pega um caractere, né? E aí se for uma letra, ele adiciona esse caractere no lexema atual e pega o próximo, tá? Então
ações que tem aqui embaixo, né? São as ações que ele faz no código, né? Então, basicamente, deixa eu ver aqui. A ideia, eu tentei fazer aqui uma coisa próxima do que tem no livro, né? Então ele vai ter uma função pega caractere, tá? Que ele vai ter um código, né? E ele vai pegar o próximo caractere no código, né? Se terminou o código, né? Aí ele retorna esse dólar. Esse dólar representa o fim do arquivo, o fim do texto, tá? E aí acrescenta, ele vai colocando nesse token atual. E aqui aqui ele vai fazer o diagrama de estado, né? Ó, se o próximo caractere for mais, eu acrescento caractere e coloco aqui, né? O tipo do meu caractere vai ser operador e o token eu já podia colocar aqui direto aqui o mais, se eu quiser, tá? Ou eu salvo e pego aqui, né? Tem o token multiplicação, eu vou ter o token ponto e vírgula, eu estou analisando esse código aqui, tá? Tem um token dólar, que é o fim do arquivo, Sua né? pesquisa gerou o seguinte resultado. Gente, eu sempre... Deixa eu desligar aqui. E aqui é aquela parte do diagrama de status, né? Se for um caractere e enquanto for um caractere em um dígito ou um dígito, eu continuo, né? Então, esse laço aqui eu vou fazer com um while, né? E aqui, né, tem esse token aqui, né? Que é o dois pontos igual e assim por diante, né? Então, no caso aqui, nesse meu analisador, né, Lex, eu nem tenho a constante inteira, né? Que é o que aparece aqui, tá? Então a gente pode continuar esse diagrama de estado lá, a gente vai utilizar aquele código lá para treinar, né? Então, imagine que eu quisesse fazer um diagrama de estados para as constantes hexadecimais, né? A gente até tinha feito uma expressão regular assim, né? É isso? Uma constante hexadecimal vai ser um 0, x minúsculo, ou 0 seguido um x minúsculo ou x maiúsculo, 0 a 9, uma ou mais vezes, né? Então, no diagrama aqui, eu vou tentar fazer o diagrama seguindo aquele lá que tinha antes, né? Então, eu vou ter o meu start, tá? Eu começo lendo o 0, tá? Eu posso botar assim também, se quiser, tá? Um caractere 0. Ou eu vou omitir aqui, tá? Então, toda vez que tiver aqui é o caractere, tá? Seguido do x minúsculo ou x maiúsculo, tá? Como é que eu tenho um ou mais, eu vou ter que colocar assim, ó. 0 a 9, 0 a 9, tá? Então deixa eu só apagar aqui. Eu vou botar tá? Então, toda string que, por exemplo, essa aqui, né? Ah, calma aí. 0 a 9 e... Esqueci aqui, né?
de 0 a 9, de A a F e de A a F maiúsculo, né? Então aqui eu vou botar isso aqui também, né? Tá, então, se você pegar qualquer string aqui, né? Por exemplo, aqui assim. Então, eu começo aqui, leio 0, vou para esse estado. Aí esse estado, como eu leio, tem o próximo aqui é o X, eu vou para cá. Como o próximo é um F, tá aqui, né? Eu venho para cá. E como é um F aqui, continua aqui. Então, esse aqui é o diagrama de estados para a constante hexadecimal, tá? Então, você podia fazer um código aqui, né? Assim, se... como tem lá no código lá, né? Se o próximo caractere for igual a 0, opa, então isso aqui pode ser o início de uma constante hexadecimal, né? Ou pode ser uma constante octal, tá? Ou a constante octal começa com 0. Então, nesse caso aí, você tem que fazer teria que fazer aqui uma outra transição aqui para daqui a partir daqui, né? Se o próximo caractere não for x, então aqui tem que ter, eu sigo um outro ramozinho aqui, tá? Então eu posso ter mais de um estado final aqui, né? Depois que você faz o diagrama todo pode ter mais de um estado final. Inclusive esse aqui tem mais de um, né? Tem 3, tá? Como é que seria o diagrama de estados para número ponto flutuante, tá? Então eu vou botar minha regra aqui de ponto flutuante. Eu vou dizer o seguinte: eu vou colocar aqui a parte fracionária pode ser omitida e a parte inteira pode ser omitida. Mas não ambas, tá? Então, para mim, isso aqui vai ser uma constante flutuante, isso aqui vai ser, e isso aqui também, tá? Então, a parte fracionária pode ser omitida, a parte inteira, né? Só não pode ambas, né? Então não pode um ponto, né? Então, isso aqui não pode, né? Deixa eu botar aqui outra coisa. Tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse diagrama de status, né? Então eu vou colocar aqui o meu estado aqui, né? O start. Deixa eu botar um pouquinho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o caso primeiro que a parte inteira ela não é omitida, né? Então, se a parte inteira não é omitida, eu tenho que ter pelo menos um dígito seguido de outros dígitos, seguida de um ponto, tá? E depois desse ponto eu posso ter vários dígitos, tá? Então eu vou apagar aqui e vou colocar aqui.
Vou chamar aqui float. Esse aqui é meu diagrama, meu estado final. Então, toda vez que eu chegar aqui, ela é uma constante ponto flutuante, tá? Só que eu posso ter essa parte inteira omitida, né? Então, se a parte inteira é omitida, eu posso ter direto um ponto, depois do ponto, obrigatoriamente, um dígito, seguido de um ou mais dígitos, ou seguido de outros dígitos, 0 ou mais, né? Então, esse diagrama aqui, ele aceita, ó, 2 ponto, eu chego aqui, ponto 3 e 2,3. Tá? Então, se você analisar esse diagrama, ele aceita todas as constantes ponto flutuante, né? Nesse caso aqui tem até uma coisa interessante, né? Que se você tiver um dígito seguido de outros dígitos, aqui você poderia dizer que eu tenho um inteiro, né? Tá? Então, se eu chegar até aqui, parou aqui, né? O meu lexema, então ele é um inteiro. Tá? Então, é isso, né? O diagrama. Então, você também pode colocar isso aqui naquele código, né? Que seria as transições, né? Então, uma coisa pode se perguntar, né? Qual a diferença, né? Entre o diagrama de estados e a expressão regular. A gente pode dizer assim, que os dois, tá? No caso aqui, os dois, eles no caso aqui, né, o diagrama de estado, ele aceita e esse aqui descreve, né? Então, os dois estão relacionados com o mesmo tipo de linguagem regular, tá? Então, os dois têm vamos colocar dessa maneira, os dois têm a mesma expressividade, tá? Então, tudo que você faz com um diagrama de estados, você pode fazer com a expressão regular, e tudo que você faz com a expressão regular, você pode fazer com o diagrama de estados, tá? Então, eles têm, eu posso botar aqui a mesma expressividade, tá? Só que a expressão regular, ela serve para você descrever os tokens. E o diagrama de estados, ele serve para reconhecer os tokens, tá? Então lá no livro ele faz até uma diferença que ele diz o seguinte: o diagrama de estados ele serve como um mecanismo para reconhecimento, tá? E a expressão regular seria um procedimento para geração dos tokens, né? Geração dos léxicos, né? dos lexemas, né? Então, um reconhece e outro gera, tá? Então, assim, em geral, se você tiver numa ferramenta de alto nível, ele vai usar a expressão regular e vai converter sua expressão regular para diagramas de estados, tá? Então, no final, vai ser todo diagrama de estados, tá? Ou o código que espelha aquele diagrama, né? Então, no final, tudo vai ser o diagrama, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido
essa parte de diagrama de estados, tá? No caso aqui, eu não vou me aprofundar nos vários tipos de diagrama, né? No caso aqui a gente tem alguns tipos de diagramas que permitem você ter mais, por exemplo, aqui com zero eu só vou para cá, né? Então tem diagramas que permitem você ir com o mesmo caractere para mais de um estado. Tem diagramas que permitem você fazer uma coisa assim, ó. Você não lê nada ou ler um caractere vazio e ir para um novo estado, tá? Então tem todos esses recursos, né, no diagrama de estados, mas eu acredito nessa disciplina e para as atividades que a gente vai fazer, esse diagrama simples ele vai ser suficiente, tá? Até porque nas linguagens artificiais, né, na linguagem de programação, eles tentam que os tokens, né, os lexemas, na hora de classificar em tokens, eles não têm uma certa ambiguidade, né? Então, no caso desses recursos que eu falei, eles são úteis quando você tem um certo tipo de ambiguidade, entre aspas, tá? Porque a ambiguidade é uma coisa mais um certo tipo de não determinismo, tá? Então, no caso aqui, dá para você fazer ser determinístico, né? Determinar para qual estado eu vou, tá? Então é isso, gente. Vai ter uma atividade que você vai usar vai adaptar aquele código para fazer o analisador Lexo de um trecho de código, tá? Então é isso.